Oi, gente! Hoje eu tô muito empolgada, eu acho que empolgada até demais para conversar com vocês sobre um livraço que é o The Constitution of Liberty, do Frederick Hayek. Hayek, tá, galera? E não Hayek, pelo amor de Deus. Esse livro que o Hayek escreve no final da década de 80, é publicado em 1989, então aqui a gente já tem um Hayek como economista muito mais maduro do que a gente enxerga em Caminho da Servidão. Ele já teve tempo, e disposição para fazer uma pesquisa muito extensa para fundamentar aquela filosofia da liberdade que ele já começa a ventilar lá em Caminho da Servidão, que ele escreve meio que com fígado mesmo no final da Segunda Guerra Mundial e vendo o que todos os países autoritários fizeram com as suas respectivas populações. Então, nesse livro, ele faz literalmente uma constituição da liberdade, o porquê que ele defende um país livre, e vai ser mais ou menos como uma versão moderna do A Riqueza das Nações, do Adam Smith. Nesse livro, ele vai contar até como, na opinião dele, a exploração dos recursos naturais, o agronegócio, a educação funcionaria nesse chamado país livre. Mas, na verdade mesmo, eu trouxe esse livro aqui meio como que muleta pra gente discutir o que, na minha opinião, é a discussão mais importante que tem aqui dentro, que é a discussão sobre liberdade, sobre os conceitos de liberdade e por que você deveria estar defendendo com unhas e dentes a sua liberdade e por que você deveria estar defendendo países livres e não ditaduras coreanas, cubanas, chinesas espalhadas pelo mundo afora. Eu quero começar falando sobre o porquê a discussão sobre a liberdade ela é tão importante, apesar de parecer meio boba se você não parar 5 minutos para pensar sobre ela. A discussão da liberdade, ela vai fundamentar todas as outras discussões envolvendo políticas e ela vai fundamentar, inclusive, políticas públicas que vão ter impacto direto na sua vida, coisas que vão te afetar aí diariamente. Vou dar só um exemplo, meio bobo também, que é o exemplo sobre a discussão de cotas. Quando as pessoas vão discutir cotas, saibam elas ou não, elas estão discutindo conceitos muito profundos de justiça. Na maior parte das vezes elas nem sabem que estão fazendo isso, mas é isso que acontece. E o que você define por justiça ou não vai depender muito do valor que você atribui à liberdade. Então, se você valoriza muito, se você valoriza menos a liberdade, isso vai inferir diretamente no que você considera como justiça. E identificar isso, identificar que no fundo a gente está tendo uma discussão sobre a liberdade, faz parte daquela nossa tentativa de tentar não ser manipulado por opiniões políticas, de pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, de pessoas que sabem distinguir muito bem de que isso é uma discussão sobre liberdade, mas elas vão ocultar isso e praticamente te atropelar para te convencer sobre o argumento delas. Então é a nossa tentativa de deixar de ser burro para ser só bocó. E qual que é o problema principal que envolve essa discussão da liberdade? É o próprio conceito de liberdade. Tá aí uma palavrinha que foi extremamente maltratada nos últimos séculos. O conceito de liberdade, se você forçar bem, ele pode significar literalmente qualquer coisa. Se você fizer uma massagenzinha nas costas da palavra liberdade, ela aceita até que liberdade signifique, por exemplo, a liberdade de você ser fuzilado por algum país autoritário qualquer. Então eu preciso explicar sobre o que eu estou falando quando eu falo que defendo a liberdade, quando eu falo que defendo um país livre. Eu preciso ter a noção do que realmente significa esse conceito e é a primeira coisa que o Hayek vai fazer nesse livro. Ele vai nos contar que, originalmente, a palavra liberdade significa não estar subjugado à vontade de outra pessoa ou não sofrer coação por parte de outra pessoa. Ser livre é basicamente isso. Então, quando eu digo que eu advogo por um país livre, eu estou dizendo que eu quero um país no qual a coerção ela vai ser diminuída ao nível menor possível e, consequentemente, os efeitos adversos que essa coerção traz. Esse conceito já dá um pano para manga gigantesco, porque perceba que você reconhece que ser livre é não estar subjugado à vontade de outra pessoa, mas você reconhece ao mesmo tempo que você precisa de um nível mínimo de coerção para manter o próprio conceito de liberdade. Qual seria esse nível mínimo de coerção que seria responsável por manter a liberdade sem eclodir completamente o significado da palavra? Entender que esse é o sentido certo da palavra liberdade é o primeiro passo. E compreender qual que é a profundidade de você definir a liberdade dessa forma e o porquê que essa forma não é uma forma boba de se definir liberdade, você só vai conseguir perceber se você não se sentir tentado a transformar a liberdade em algo que ela não é, porque você já tomou este conceito original como garantido. Então perceba, a gente faz parte de uma geração que está há pelo menos 100 anos da última pessoa legalmente escrava no Brasil, no caso.
Então você pode se sentir sim um pouco tentado a jogar esse conceito original de liberdade para o século passado, falar, não, já tem muito tempo que as pessoas não estão legalmente escravizadas à vontade umas das outras. Então a gente já pode meio que tentar forçar um pouquinho esse conceito de liberdade para abarcar outras coisas, meio que esse conceito original já está garantido. E você só faz isso, primeiro, porque você está há 100 anos dessa última pessoa legalmente escrava, então isso parece muito longe, mas você não coloca isso em perspectiva com relação à história da humanidade como um todo. Você não reconhece que a humanidade vem de uma sequência de escravidão. Então a história do homem é ele subjugando outro homem através da força. É ele tornando outro homem seu escravo. Então você só consegue tomar esse sentido original como garantido se você desconsidera toda essa perspectiva histórica. E o que seria esse novo conceito de liberdade? Quais são as tentativas de deturpar o conceito original da palavra de liberdade? Bom, você tem toda uma corrente filosófica que ela não nasce na década de 90 com a internet. Apesar da internet ter popularizado essa discussão, essa é uma discussão muito antiga, você vai conseguir retomá-la lá na discussão entre Hobbes e Rousseau, nas diferenças entre a Revolução Americana e Francesa, mas o que você deve ter em mente é basicamente que pessoas que advogam por essa nova liberdade, como se essa nova liberdade fosse uma espécie do gênero original liberdade, elas geralmente vão usar a palavra cheia de apelidinhos, então elas vão falar o seguinte, que você só vai ser verdadeiramente livre a partir do momento em que você puder fazer isso, isso, isso. Então, eles associam a liberdade à palavra poder. Na verdade, eles transformam a palavra liberdade como um sinônimo do poder. A partir do momento em que você confunde liberdade com poder, você vai achar que liberdade é ter poder de fazer literalmente tudo o que você quiser. E uma vez que você faz isso, o céu é o limite, meu amigo. Uma vez que você aceita que liberdade pode significar poder, aí você vai dar todo tipo de arbitrariedade na mão de todo tipo de Estado para que ele possa, em nome da liberdade, suprimir a sua liberdade original de não estar subjugado à vontade daquele ditador específico. E uma vez transformado liberdade em poder, aí o caminho é bem curto para você conseguir associar a liberdade com bem-estar. E esse já é um problema maior ainda. Então muita gente vem associando a palavra liberdade ao significado de bem-estar. Então eu só vou ser livre de verdade, veja bem, a palavra de verdade associada sempre, quando eu tiver acesso a bens materiais e principalmente aos bens materiais que nós transformamos na sociedade moderna em direito. Então a gente não acredita que saúde, educação são bens, são coisas que você precisa sair da escassez e produzir. Você tem eles como garantidos, porque você os chama de garantia. Então essas pessoas vão associar liberdade ao acesso a esse determinado tipo de bem. E elas geralmente desconsideram completamente o princípio da escassez. Elas acreditam que quando você está falando de liberdade, você está falando da possibilidade das pessoas de morarem no Jardim do Éden, por exemplo, e desconsideram que esses são conceitos muitas vezes opostos. A gente precisa reconhecer que falar que você é livre pode significar, ao mesmo tempo, que você é absolutamente miserável. Eu não estou falando que as pessoas não devem buscar o bem-estar. Eu só estou falando que liberdade e bem-estar são coisas completamente diferentes. E se você não distingue isso numa discussão, a discussão fica completamente atropelada e você não consegue chegar a lugar nenhum. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. E é por isso que muitas vezes as pessoas estão extremamente dispostas a abrir mão da sua liberdade por outras coisas diferentes de liberdade, como segurança e como bem-estar. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo teu perdão. Mas por que, meu Deus do céu, a gente não pode fazer isso? Por que que alguém em sã consciência não deve abrir mão de ser livre em troca de segurança e bem-estar? Porque ao abrir mão de ser livre, na expectativa de obter segurança e bem-estar, na verdade, a pessoa vai ficar sendo uma escrava, sem segurança e sem bem-estar. Porque a única forma da gente, como civilização, atingir o progresso é através da liberdade. Eu sei que essa palavrinha progresso, ela já foi muito machucada no último século, tá? É quase como se fosse um palavrão usar a palavra progresso, mas eu estou usando o progresso aqui no sentido de um conforto material para o maior número de pessoas. O Hayek vai usar
essa explicação utilitarista nesse livro porque ele esclarece lá no início também que ele não pretende partir da liberdade como um pressuposto ético indiscutível. E ele não vai fazer isso não porque ele não ache que a liberdade é um pressuposto ético indiscutível, tá? Ele só explica que você não chega a lugar nenhum se você estiver conversando com pessoas que não compartilham dessa base moral que você compartilha, e ela simplesmente vai falar, não, eu não acredito na liberdade como um pressuposto ético. E pronto, e a partir daí não tem mais discussão. Na opinião do Hayek, isso seria um pouco errado, você tem outras formas de convencer as pessoas a adotarem essa defesa da liberdade, não sei se eu concordo muito com isso, mas aí ele vai dar essa justificativa meio que utilitarista, que ao defender a liberdade, na verdade, no fundo, você está defendendo a promoção de um bem-estar para o maior número de pessoas, porque é só através da liberdade que você vai conseguir o progresso da civilização. E como que isso acontece? Por que é através da liberdade que eu atinjo o progresso? Para entender isso, a gente precisa reconhecer que nós somos extremamente burros. Nós não somos burros, nós somos absolutamente ignorantes. Nós, eu digo eu, você e a humanidade como um todo. Primeira coisa, tem que fazer uma epifania assim na sua mente, se você ainda não está ciente disso, de que todos os dias você depende do conhecimento de várias outras pessoas que você às vezes nem conhece, de pessoas que moram em países diferentes que o seu, para viver, para levantar da cama. A cama que você está deitada, ela foi feita por alguém que sabe fazer colchão. Você não sabe fazer colchão. Quando você acorda e come o seu pão quentinho, salvo se por coincidência quem estivesse vendo esse vídeo for um padeiro, você não sabe fazer pão. Você depende do conhecimento do padeiro para ter o seu pão na sua mesa. E quanto mais nós evoluímos como sociedade, como civilização, mais nós estamos dependendo desse conhecimento de pessoas completamente desconhecidas. E o que é pior, a gente não só é extremamente ignorante, a gente não só é extremamente especializado em uma área muito específica do conhecimento humano, e escolha aí a área que você é especializado, como nós não temos nem noção do quanto nós desconhecemos. O máximo que a gente pode fazer é traçar os limites da nossa ignorância, é definir até onde o meu conhecimento vai, e a partir daí, a partir do momento que começa a ignorância, meu amigo, o resto pode ser universal, porque você não sabe o que você desconhece. Então, assim, você precisa reconhecer, primeiramente, que a civilização ela foi construída a partir da ignorância e a partir do caos. Então, você não teve ninguém que parou e falou, bom, agora nós vamos construir a civilização assim, assim, assado. Não, foram milhares de pessoas ao longo da história, através de tentativa e erro, como eu e você, que foram, aos pouquinhos, através das suas ações cotidianas, construindo o que nós temos hoje. E no meio desse caos, você vai, por acidente, tirar coisas muito boas, como, por exemplo, o descobrimento da eletricidade, a invenção da internet e todas as coisas que nos trouxeram até aqui para a gente ter uma expectativa de vida média de 80 anos. Isso não foi pensado, não foi planejado. As pessoas que viveram uma geração antes da eletricidade ser descoberta, elas sequer sabiam da possibilidade do que a eletricidade poderia proporcionar para a humanidade. Então a gente depende desse caos, a gente depende que acidentes aconteçam para que a civilização e os seres humanos se mantenham no mundo. É claro que no meio desses acidentes vão acontecer coisas ruins, faz parte da liberdade acontecer coisas ruins. Um exemplo muito bom, por exemplo, é o da poluição. A gente hoje tem um problema relacionado à poluição do meio ambiente e à degradação do meio ambiente, mas perceba que este problema ele só aparece a partir do momento em que a liberdade, esse caos todo, essa coisa misturada que é a civilização, conseguiu resolver o problema das pessoas morrendo de diarreia com 20 anos de idade, conseguiu resolver grande parte do problema da mortalidade infantil. Então é porque os homens não morrem mais com 35 anos, eles morrem com 80, que hoje a gente tem o problema da poluição e da superexploração dos recursos naturais. Perceber como isso faz parte de um conhecimento muito difuso e, principalmente, não controlável. É impossível que uma só pessoa, um supercomputador, escolha qualquer coisa. Seja onisciente de todo tipo de conhecimento que existe na sociedade. Tem conhecimento que já se perdeu. Isso está difundido através das tradições, através das instituições, através dos conhecimentos científicos. É impossível você controlar. Você precisa meio que segurar na mão desse caos,
na mão do acaso e deixar as coisas acontecerem. E é confiando que sairão coisas melhores desse caos do que piores, mas principalmente é confiando que todas as vezes que alguém tentou controlar o caos, o resultado foi pior do que o pior dos acidentes que resultaram do próprio caos, que você vai ser capaz de perceber o quanto é importante você defender a liberdade. O Hayek, ele continua essa defesa da liberdade nos próximos capítulos. Existem outros tipos de defesa da liberdade, tá? Antes dele entrar no lado pragmático de construção de um país livre, na opinião dele, mas eu acredito que esses 2 primeiros capítulos, eles vão esclarecer bastante para você que tem dúvida e para você que está precisando achar uma fundamentação assim um pouco mais utilitarista mesmo para a liberdade, além daquela fundamentação que os libertários, os liberais e os conservadores usam, como a liberdade sendo um direito natural, combinado? São só os primeiros capítulos, como eu disse, então a gente ainda vai conversar sobre esse livro aqui nas próximas semanas, nos próximos anos. Eu não sei qual que é a velocidade que eu vou conseguir destrinchar e fechar esse livro aqui pra vocês, mas fica ligado, se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Pra quem não sabe, pra quem chegou nesse vídeo aqui de paraquedas, algumas pessoas ainda chegam, tá? Nesse canal, nós estamos tentando deixar de ser burros para nos transformarmos em simplesmente bocós. Então a gente cansou de ser manipulado por opiniões alheias, políticas que estão fantasiadas de opiniões imparciais. A gente quer descobrir qual que é a origem das ideias que a gente está reproduzindo. Esse é um trabalho muito difícil, esse é um trabalho muito demorado. Desde que a gente começou o canal aqui no início do ano, nós já trouxemos grandes discussões que deram pano para manga. E se você tem interesse em deixar de ser burro e se transformar em um bocó, junte-se ao time que estamos ainda de portas abertas. É isso, até o próximo vídeo.